Sejam bem-vindos a mais um episódio do Primeiras Senhoras e este é especial. Na semana passada estávamos aqui os três e eu decidi a meio lançar assim um pequeno desafio a Gonçalo Nunes, treinador do Torriense, e acabou por acontecer, não é verdade? Portanto, hoje tenho aqui comigo o nosso Renato. Olá, olá a todos. Olá, e também o Gonçalo Nunes, o treinador do Torriense, vai juntar-se aqui a nós neste episódio especial do Primeiras Senhoras pré-final de Taça Portugal. Portanto, Mister, obrigada por estar aqui connosco, também a falarmos aqui um bocadinho sobre o que tem sido esta época, mas também esta antevisão a esta inédita Taça Portugal para o Torriense. E a minha primeira pergunta para o Mister é mesmo: qual é o sentimento que fica de saber que este dia, que é histórico para o Torriense depois de toda esta época, está tão próximo? O sentimento é, acima de tudo, é um sentimento de entusiasmo, estar presente naquele que é um jogo sempre especial, um jogo mítico, saber, e acima de tudo acho que o grupo sente também orgulho em saber que vai encerrar oficialmente a época desportiva de futebol feminino e que, porventura, vai também abrir a época seguinte, porque vai voltar a repetir este jogo num outro palco à partida, mas vai voltar a repetir este jogo. Portanto, é um sentimento de orgulho transformado, ou que no fundo é o chegar que transforma aquilo que foi toda uma época. E, Mister, é uma época que supera as expectativas do Mister e do grupo? Eu já disse, eu já afirmei algumas vezes, ou já tive a oportunidade, nós, nós nunca definimos objetivos muito concretos relativamente àquilo que queríamos. Tínhamos sim, ou estávamos obstinados, digamos assim, por claramente, em termos daquilo que era a nossa forma de estar por esses campos fora, durante e em todas as provas, que nós tivéssemos a capacidade claramente de dar um salto comparativamente àquilo que era a realidade do Torriense passada. Queríamos fazer a melhor época de sempre, e sim, era um objetivo. Agora, sendo sincero, e também já o disse, se calhar se me perguntassem no início da época se eu achava que iríamos fazer quarto lugar de liga a um ponto de uma possível qualificação para um Playoff Champions, se iríamos a uma meia-final da Taça da Liga e seríamos a uma final da Taça de Portugal, claro que não estaria, se calhar, tão otimista, mas sim estaria ou estava confiante naquilo que foi a nossa capacidade, acima de tudo a nossa capacidade de competirmos e de sermos competitivos em praticamente todos os jogos que jogámos, excetuando talvez por uma realidade muito específica, foi a primeira mão da meia-final da Taça da Liga, no jogo com o Benfica em nossa casa, e depois pela realidade, no fundo, daquilo que já tinham sido os números dessa primeira mão da meia-final, e daquilo que é a realidade, ou que foi a realidade do calendário nessa altura, um calendário para nós muito denso, janeiro e fevereiro, na fase mais limitada da época, em termos de número de jogadoras disponíveis e de plantel, e que nós acabámos por tomar a decisão e também fazermos uma gestão muito racional daquilo que eram as provas onde estávamos, dos jogos que tínhamos, e se calhar essa segunda mão também não foi claramente, se calhar, uma equipa na sua máxima ligação, e aquelas que se calhar também estavam no momento mais rotinadas e mais preparadas, porque as jogadoras todas estão preparadas para jogar, mas se calhar não tínhamos na altura as mesmas ligações e as mesmas rotinas, que se calhar se apresentássemos um 11 mais regular, ou uma equipa que tenha jogado junta mais vezes. Portanto, acho que voltando àquilo que pergunta, diria que num pensamento mais otimista, se calhar não teríamos pensado que estaríamos ou que alcançaríamos tanta coisa. Apesar de poder partilhar aqui com vocês, isto ficou sempre presente, e já comentei isto com as jogadoras, houve algo que nós fizemos logo no início da época, que foi, digamos que aqui um trabalho de dinâmicas e um trabalho de equipa, em que foi orientado pela nossa psicóloga, que fez aqui uma dinâmica de grupo, que basicamente consistiu em dividir entre staff e jogadoras, em dividir em pequenos grupos, e cada grupo, no fundo, apresentava aquilo que era a sua visão e os seus objetivos do que jogava, do que esperava ou que achava possível de alcançar, e houve uma coisa quase comum a todos os grupos, e nós estávamos todos afastados,
que toda a gente colocou a final do Jamor como, uma, como uma meta e como um palco, e portanto eu já falei disto com as jogadoras, se calhar esta ambição delas e esta, no fundo, visão delas de querer muito estar neste palco, também as orientou e as preparou mais para aquilo que foram os duelos que fomos tendo ao longo dessa prova. Pois, porque eu também acredito que o Mister já falou agora desses meses de janeiro, fevereiro mais densos, mas a verdade é que também no meio de toda esta época, ainda não fiz as contas à segunda volta da Liga BPI, mas a primeira volta foi efetivamente a melhor do Torriense, né? E o Mister também está inserido em mais uma página de história do clube. Também como é que é preparar esta época neste sentido, sendo que o Mister já disse que os objetivos sempre foram muito jogo a jogo e muito terra a terra. Bom, a época, eu acho que nós começámos logo um passo à frente. Acho que conseguimos uma coisa, se calhar, que não é tão comum. Espero que venha a ser cada vez mais, eh, na realidade, principalmente na realidade, se calhar, do futebol feminino, que é a estabilidade. Portanto, se formos reparar, e se verificarem, do nosso 11 mais utilizado, se calhar, da minha altura, com a equipa, nós perdemos 3, 4 jogadoras, quer dizer que a maioria daquelas que estavam a jogar mais permaneceram. Se alargarmos ao plantel, nós ficámos com 14, 15 jogadoras da época anterior, o que quer dizer que nós partimos não só com uma base daquilo que era o 11 mais utilizado já com as nossas ideias, e depois ainda adicionámos jogadoras que se calhar transitaram de uma forma e que claramente assumiram papéis que provavelmente muitos não esperavam. Elas próprias, eu lhes digo, que se calhar não esperavam estar já em papéis que estão, mas acho que essa foi foi um dos principais fatores, e esse fator tornou muito fácil ou muito mais fácil tudo o que a partir daí se começou a construir. Claramente o nosso crescimento é um crescimento global porque vem do clube primeiro, portanto o crescimento, se, e é possível de verificar, o crescimento não tem só a ver com o futebol feminino. O clube neste momento tem, tem sido no fundo, extensível às diferentes equipas, aquilo que são os resultados das mesmas, que têm a ver com uma melhor organização, com mais infraestruturas, com mais recursos e melhores recursos humanos, e acho que há essa globalidade, e depois aquilo que é a realidade do futebol feminino, claramente há também um crescimento em diferentes áreas da nossa estrutura, que permitem, lá está, que as jogadoras cada vez, para já, que se sintam cada vez melhor em jogar no Torriense, em estar no Torriense. Acho que esse é o fundamento número um. É toda a gente que aqui está sentir que esta é a aposta certa, que é o sítio certo de estar. E depois, claramente, cada vez mais as jogadoras têm uma panóplia de recursos à volta que lhes permite serem melhores jogadoras, terem mais rendimento, e isso depois torna o nosso trabalho mais fácil no campo. Mister, vou voltar aqui a um tópico que já deve estar, se calhar, um bocadinho farto de responder. O Mister falou na estabilização do clube, da importância da manutenção de algumas peças-chave da equipa. Imagino que essa seja uma das razões, mas o Torriense, esta época, acaba por roubar pontos a um Benfica invicto. Vence o Braga de forma esclarecedora na Taça de Portugal, vence o Sporting ainda nesta temporada. Como é que se explica também os resultados com equipas que, de uma forma tão visível e de uma forma tão esclarecedora, têm uma estrutura muito maior do que o Torriense? Sim, estruturas não ganham jogos, acho que isso é uma realidade, e felizmente, porque permite clubes como o Torriense, permite confiar, permite, no fundo, saber que, fazendo as nossas coisas bem, que é possível sermos competitivos com essas equipas. Eu já disse isto várias vezes. Claro que temos consciência de que, se calhar, ainda estamos numa fase que queremos continuar a reduzir. Se calhar, se repetimos esses vários jogos, nós tivemos num dia muito bom, se calhar os nossos adversários tiveram num dia menos bom, mas acima de tudo acho que tudo tem a ver com aquilo que é o confiar naquilo que é o dia a dia, estarem bem definidas. Eu acho que as nossas jogadoras têm uma noção muito clara de todos os objetivos que nós pretendemos para os diferentes momentos do jogo, e principalmente
quando dividimos e estruturamos o jogo naquilo que queremos com bola, naquilo que queremos sem bola. O ensino e a percepção do jogo e a percepção da parte coletiva é algo que nós trabalhamos diariamente, e acredito muito que quanto melhor elas entendem o jogo, quanto melhor elas entendem a tarefa dentro das posições a que nós lhes pedimos para jogar, até porque a nossa realidade da nossa equipa e algo que eu acredito muito, porque não é só no Torrense, já o fiz noutros lados, as nossas jogadoras têm a capacidade de jogar em diferentes posições e terem diferentes papéis. Temos casos, por exemplo, o caso da Raquel é um caso visível, uma jogadora que começou a época e jogou se calhar o primeiro semestre por fora, e quando nós perdemos a Carlin, acabámos por ter que internamente identificar soluções para podermos continuar com um rendimento idêntico ao que tínhamos tido até aí, e acabou por passar, se calhar, para este segundo semestre, para uma jogadora muito mais num espaço interior do que de um espaço exterior. Portanto, para nós é fundamental que elas percebam o jogo, é fundamental que todo o nosso trabalho assenta muito nessa percepção do jogo com a tomada de decisão, porque o talento, a execução, há muitas jogadoras com muita qualidade na execução, que às vezes não têm uma noção tão clara do quando, do como, do porquê, que é algo que nós trabalhamos muito com elas, e acho que o facto de elas saberem de forma muito clarividente e segura aquilo que têm que fazer, também lhes permite, até mesmo em momentos em que nós às vezes cometemos erros, porque elas são só humanas, portanto também cometem erros, eu próprio também cometo erros em alguns momentos, em algumas decisões, mas acho que o fundamento humano aqui é muito bom, e essa confiança, se calhar essa segurança naquilo que lhes é pedido e naquilo que elas têm que fazer, permite que, e a confiança lá está, esses resultados ajudam a trazer o quê? Os pontos são os mesmos, mas ajudam a trazer muito mais segurança para o próximo adversário ou para o próximo jogo idêntico, porque elas já confiam mais de que é possível ser competitivo, porque já o conseguiram, e quanto mais esse histórico vai aumentando, eu acho que mais nós vamos conseguindo reduzir essa distância, mais as jogadoras vão confiando que têm qualidade e têm capacidade coletivamente e temos talento individual para nós conseguirmos competir mais vezes com esse tipo de equipas, que claro dispõem de recursos completamente dispares e diferenciados relativamente a nós e se calhar relativamente a todo o resto do enquadramento da Liga e do nosso panorama nacional. E queria pegar mesmo por esta resposta que acabou de dar, que é muito nesta parte mais humana das jogadoras, mesmo da própria equipa técnica, para o Mr. Gonçalo Nunes, o que é que foi mais difícil de gerir? Essa parte mais emocional que envolve os resultados, mesmo, ou se calhar até a parte física das jogadoras, o que é que foi mais difícil de gerir ao longo da época? Este grupo é ímpar. Tem sido a gestão, como é lógico, como qualquer equipa, todas têm expectativa legítima, porque nem eu queria que elas estivessem de outra forma, todas têm a expectativa e a ambição de jogar. Claro que sentimos sempre, principalmente naquele momento da semana que começamos a fechar um bocadinho mais as coisas relativamente àquilo que entendemos que são as escolhas para aquele jogo e para aquela ideia do jogo. Claro que sentimos sempre que há jogadoras e que as jogadoras sentem um bocadinho esse momento, mas sentem-no sempre, e acho que é por aí, e esse fundamento humano, e acho que aquilo que conseguimos aqui construir é muito saudável e muito. Eu acho que é uma responsabilidade grande, ou é também um dos fundamentos grandes, por lá está, por nós conseguimos estar onde estamos, termos atingido aquilo que atingimos nesta época e por também termos dessa forma sair, porque tivemos vários momentos menos positivos ao longo da época, de resultados, de jogos, tivemos resultados com jogos menos conseguidos da nossa parte, e em que nós sempre saímos deles olhando logo para o próximo, sem haver aqui nenhuma crítica, nenhum julgamento, no fundo, sempre assumimos, independentemente de quem está e quem não está, quando as coisas saem bem porque todos estivemos bem, quando as coisas saem menos bem porque todos estivemos menos bem, e portanto a gestão sempre foi muito fácil, digamos assim, de o fazer aos diferentes níveis, quer emocional, quer desportivo, porque há realmente essa noção de coletivo acima de qualquer individualidade, e
e acho que estas jogadoras têm tido sempre a capacidade de pôr um objetivo da equipa acima às vezes dos seus próprios interesses, dos seus próprios objetivos, como é lógico, todas as jogadoras o têm. O Mister falou que, de forma natural, claro, ao longo da temporada existiram alguns momentos negativos, como é óbvio, é algo que deve ser naturalmente igual a todas as equipas da Liga BPI, naturalmente. Perguntava-lhe, porque muitas vezes é nesses momentos que se ganha o grupo ou que uma nova energia rompe pelo grupo, perguntava-lhe se existiram alguns momentos-chave ao longo da época e se quais, isso nos pode... Eu não diria, claro que eu acho que os momentos negativos tendem sempre primeiro a criar às vezes aquele alerta que é necessário, principalmente naquelas fases em que as coisas estão realmente a sair muito bem. É sempre, essa parte sim às vezes é mais difícil ir situando toda a gente e nós estarmos sempre com os pés bem assentes no chão. Acho que não foi o caso, não senti que em nenhum momento nós tivéssemos estado menos bem porque houve algum deslumbre, como é natural tivemos menos bem porque houve jogos menos conseguidos, os adversários em algum momento também conseguiram ser mais capazes do que nós. Nós fomos, em alguns jogos, fomos muito penalizados em alguns jogos pelo tema da eficácia. Da eficácia e a eficácia tem a ver com o não fecharmos muitas vezes jogadas e oportunidades que criámos. Perdemos alguns jogos em que, em termos de estatísticos e de números, tivemos por cima no jogo e tivemos muito mais números do que o nosso adversário, mas não os ganhámos, e isso culpa própria. Mas lá está, o grupo sobre, e acho que nós fomos também estrategicamente mostrando e identificando às jogadoras de uma forma mais visível e mais estatística aquilo que estava a ser o nosso percurso até então, aquilo que tínhamos como objetivos um bocadinho mais micro daquilo que queríamos para a frente. Acho que não houve assim um momento-chave específico. Agora, claro que eu diria que cada derrota serviu sempre como um alerta e como um situar da equipa de que claramente nós, para continuarmos ao nível que queríamos estar, nós tínhamos que melhorar todos os jogos, porque se ao início das épocas pode haver sempre um bocadinho de um fator surpresa, ou por um modelo de jogo se calhar as equipas não estavam à espera, ou por algumas jogadoras que nós vamos ao mercado e trazemos e que não estão tão ainda identificados e que não são tão conhecidas e que isso de alguma forma pode criar alguma surpresa ou pode ser, no fundo, um fator de maior imprevisibilidade. Quando começamos ali numa fase de primeiro terço, quase metade da época, isso já deixa de ser uma situação, ou seja, as equipas já se começam a conhecer bem, as suas dinâmicas já começam a ser mais conhecidas, e isso lá está, aumenta a necessidade nas equipas, principalmente quando nos queremos manter num registro elevado, aumenta a necessidade das equipas de aumentarem tudo aquilo que tem a ver com níveis de concentração, com níveis de disciplina, com aquilo que é também um foco emocional para nos momentos e nas alturas de decisão, quer seja a defender, quer seja a atacar, nós reduzirmos o número de erros. Isso era algo que tínhamos identificado e que era fundamental. Portanto, acho que as derrotas foram sempre, eu digo, situando e foram acontecendo em alturas do ano diferentes, em alturas da época diferentes, e foram sempre situando a equipa e, de alguma forma, chamando a atenção para que jogos em que nós não estejamos no nosso melhor, nós não os vamos ganhar. O Mister já falámos aqui um bocadinho desta parte mais emocional, mesmo das jogadoras, gestão de expectativas, e eu agora se calhar queria passar isto mais para o jogo, mais para o campo. E a primeira pergunta que eu tenho para o Mister neste tópico é muito: qual é que é a identidade do Torriense? Ou seja, qual é a identidade que o Mister quis impor desde que chegou na temporada passada? Não, nós sempre, aliás, o impacto dessa implementação e daquilo que nós queríamos como identidade não foi algo fácil. Não foi algo fácil porque, de alguma forma, mudámos com uma série de realidades, de rotinas, de formas de treinar, daquilo que tínhamos como objetivo e, claramente, o primeiro impacto nosso, equipa técnica na equipa, foi aqui um bocadinho, não um choque pela absorção de ideias ou pelas jogadoras não aceitarem ou não, no fundo, estarem também, no fundo, de acordo e
e imbuídas que era algo que para elas de futuro seria algo que iam gostar, porque a nossa idade sempre foi uma identidade e é isso que queremos ver na equipa, uma identidade de muita proatividade, sermos uma equipa agressiva, uma equipa que percebe o jogo, isso, sermos também uma equipa muito organizada e depois sermos uma equipa agressiva no bom sentido da palavra, daquilo que são os momentos com e sem bola, no momento sem bola, claramente sermos uma equipa que quer condicionar ao máximo o jogo do adversário, tentar recuperar a bola o máximo de vezes conseguirmos no meio campo adversário e depois sermos uma equipa com bola que percebe as diferentes zonas onde tem a bola e que sabe aquilo que tem que fazer. Claro que é diferente começarmos a sair num pontapé de baliza ou numa construção mais baixa, numa primeira fase, construção-ligação, do que é completamente diferente quando ganhamos a bola no meio campo adversário ou já em zona mais subida, próximo da área adversária, e isso vem outra vez àquilo que tinha dito anteriormente, para nós, por essa razão e daquilo que é a nossa forma de querer que elas joguem e de jogarmos, é importante que haja um conhecimento grande do jogo, que haja uma preparação muito cuidada daquilo que são as tarefas das jogadoras com e sem bola. Para lá está, eu acredito que quanto mais seguras as jogadoras estão naquilo que têm que fazer, naquilo que lhes é pedido, mais fácil todo aquilo que é o talento delas depois vai fluir nos jogos, e o juntar de tudo isso, se tivermos 11 jogadoras seguras, claramente nós vamos conseguir um jogo muito seguro, mesmo nos jogos onde o nível de exigência, no nível até de alguma pressão, stress, porque claramente quando jogamos jogos com essas equipas sabemos que esses fatores aumentam, quando jogamos jogos com Sportings, com Benficas, com Bragas. Portanto, é importante que a jogadora esteja muito segura de tudo aquilo que tem que fazer. Portanto, a nossa identidade é claramente que queremos ser uma equipa proativa e agressiva nos momentos com e sem bola. Com bola, sabermos que há diferentes zonas onde a temos e que temos que ser mais ou menos pacientes, mas que queremos ser uma equipa o máximo que conseguirmos de tempo dominadora no jogo, tendo o momento de bola como ponto a privilegiar, e depois sem bola sermos essa equipa pressionante e essa equipa que consegue condicionar o jogo adversário. Indo ao encontro da ideia de jogo do Gonçalo Nunes, da ideia de jogo deste Torriense, principalmente esta época que é tão vincada, perguntava-lhe o quão importante é ter jogadoras que ocupam, na teoria, posições similares, mas com capacidades para desempenhar papéis tão diferentes. Olhamos para o meio campo e há uma Raquel, há uma Samara, mas também há uma Daniushka, jogadores que oferecem coisas muito diferentes. À frente a mesma coisa, uma Eva, uma Janaína, uma Paloma, todas jogadoras que oferecem soluções muito diferentes à equipa e ao sistema. O quão importante é isto para o Gonçalo e para a ideia de jogo deste Torriense? Não, eu responderia logo de outra forma, Renato, que começa logo por ser importante à segunda-feira, porque as jogadoras chegam à segunda-feira e têm que trabalhar bastante para conseguirem estar ao sábado ou ao domingo a jogar, porque até para mim, é para nós, estrutura técnica, quando conversamos, é difícil. Eu tenho-lhes dito isto muitas vezes e nós, felizmente, aqui temos tido um bom problema, que é nós temos que sentar muita gente que merece jogar, mas que nós não podemos jogar com mais do que 11, porque temos um grupo realmente com características diferentes, jogadoras com bastante qualidade e jogadoras com uma capacidade de área de trabalho muito grande, em que nos permitem, acima de tudo, o facto de termos esta não só panóplia de características, mas também termos competitividade em todos os setores, permite-nos que o treino da segunda ou da terça ou da quarta e por aí fora sejam treinos extremamente competitivos, extremamente produtivos e que permitem às jogadoras diariamente estar a aumentar o seu rendimento e a crescer e a desenvolver-se, porque sabem que se no treino estão menos bem, não vão fazer um bom treino, porque a adversidade e a competitividade é muito grande, e depois permite-nos a nós, em termos do jogo, gerir coisas naturais. Nem todas as jogadoras, nós todos temos momentos em que estamos melhores, momentos que estamos menos bem, vamos tendo pequenas coisas, vamos tendo indisponibilidades, vamos tendo lesões, há momentos de época que estamos a mostrar mais rendimento, outros estamos a mostrar um bocadinho menos de rendimento, permite-nos, tendo este grupo, gerir de uma forma mais tranquila e mais natural isso, permite-nos o facto de termos este grupo, permite-nos, e tem sido muitas vezes uma força nossa extra, que é quando temos que mexer nos jogos, mexemos nos jogos sempre para acrescentar, ou porque aquela característica sentimos que aquela jogadora pode ser a jogadora que naquele posicionamento ou naquele momento pode ajudar a desbloquear um jogo que naquele momento esteja, por exemplo, ainda igual. Pode ser aquela jogadora porque nós estamos numa fase em que estamos a ganhar
e em que sabemos é natural, se estamos a ganhar o adversário, tendencialmente com o passar do jogo começa a ter que subir um bocadinho mais linhas, a ter que vir assumir, se calhar de outra forma, o querer ter mais bola, o querer pressionar em zonas mais altas, o termos jogadoras com diferentes recursos permite-nos lá estar, se calhar alturas do jogo em que pensamos, ok, vamos colocar aqui esta ou aquela jogadora porque claramente vai haver mais espaço, podemos atacar a transição, temos estas jogadoras para o ataque à profundidade, temos estas jogadoras que claramente têm capacidade para ligar e depois colocar a bola onde têm que colocar, e acima de tudo permite-nos, lá está, no momento sem bola, termos esta riqueza. Nós têm sido muito poucos os jogos onde não utilizamos as 16 jogadoras, porque claramente sentimos que nós queremos fazer um jogo sempre de máxima intensidade e termos estes recursos permitem-nos manter sempre uma intensidade alta durante aquilo que são o tempo total do jogo, incluindo aquilo que são tempos a mais e tempos adicionais, e portanto acho que isso é uma mais-valia que nós fomos construindo e que nós fomos, no fundo, aqui melhorando em termos de clube e em termos de plantel, é que temos um plantel, eu diria, bastante equilibrado, competitivo, dentro, claro está, depois de jogadoras que oferecem características diferentes e que nos permitem também gerir, e permitiu-nos gerir, porque parece que a nossa época foi um mar de rosas, mas não foi, mas permitiu-nos gerir mesmo nas fases mais complicadas, e nós tivemos aqui uma fase complicada na transição de dezembro, janeiro, fevereiro, foram 3 meses complicados, até em termos do que tínhamos de recursos disponíveis, mas também acho que nos preparámos muito bem no nosso dia-a-dia, na nossa pré-época, que foi bastante válida, preparámos-nos muito bem, lá está, para esta realidade de jogadoras que têm capacidade de dar resposta, que sabem estar ao nível do clube e sabem estar, no fundo, naquilo que é uma exigência de resposta coletiva, e poderia dar imensos exemplos, já falei da Raquel aqui, foi um exemplo, poderia falar da Rufino, a Rufino que foi uma jogadora extremamente válida, já jogou à esquerda, já jogou à direita, já jogou a central de fora, já jogou a 6, já jogou a 8, tem 4 ou 5 golos, tem 3 assistências, é das jogadoras com maior índice de recuperação e é uma excelente jogadora de plantel, de equipa, de grupo, é uma líder dentro daquilo que é o nosso dia-a-dia, e lá está, é daquelas jogadoras que todos os treinadores gostam, que sabe estar na equipa, que quando tem que jogar cumpre sempre com aquilo que lhe é pedido, quando não joga ou quando não inicia está sempre focada para aquilo que é o momento em que é chamada ou quando é chamada na próxima oportunidade, e o facto, lá está, de nós termos diferentes jogadoras preparadas para também diferentes contextos em termos posicionais, permitiu-nos, principalmente nestas fases, um bocadinho mais difícil gestão, porque quando nós temos menos recursos, aí a gestão fica mais difícil, porque também não há essa variabilidade toda, permitiu-nos, apesar de termos realmente feito, e respondendo ainda aqui um bocadinho ao encontro do que a Daniela tinha comentado, realmente fizemos uma primeira volta ligeiramente melhor, mas foi muito ligeiramente, porque se formos ver, nós fizemos, salvo erro, 21 pontos na primeira volta, fizemos 20 pontos na segunda volta, portanto, acima de tudo, nós fomos uma equipa extremamente consistente durante toda a época, e acho que muito dessa consistência teve a ver também muito com esta realidade em que as jogadoras, nós fomos tendo destaques e fomos tendo jogadoras, se calhar que foram dando uma resposta um bocadinho acima ou ganhando um bocadinho mais visibilidade, e fomos tendo muitas destas situações com jogadoras diferentes ao longo de toda a época. Tivemos uma Paloma numa fase, depois tivemos uma Eva, depois tivemos uma Jana, depois, agora, a partir de janeiro, tivemos uma Mali, que claramente foi uma jogadora que integrou bem. Depois temos as silenciosas, que são aquelas que às vezes parece que nunca se falam, e que eu acho que muitas vezes anda um bocadinho meio muito distraído, mas temos as silenciosas, como os casos da Rafaela Rufino, como os casos da Samara, como os casos da Carolina Correia, da Gena, das nossas guarda-redes que deram uma excelente resposta. Nós jogamos com uma menina de 20 anos na baliza, que pouco se falou, mas que é e que tem feito uma época de grande consistência e, acima de tudo, de grande evolução. E depois poderíamos falar de outras jogadoras que, não tendo, se calhar, tantos minutos, continuaram e foram também importantes para aquilo que foi o decorrer da época, porque todas contaram e nós tivemos que literalmente apelar a toda a gente e ter o contributo de toda a gente naquilo que foi a exigência da época, porque vamos fazer um jogo a menos, se formos ver, vamos fazer um jogo a menos oficial
do que aquilo que tínhamos possibilidade. Portanto, poderíamos fazer 35 jogos se chegássemos à final da Taça da Liga. Vamos fazer 34 e 34 jogos. É uma realidade para o futebol feminino, é uma realidade de algum volume, principalmente quando regulamentarmente obrigam equipas como a do Torriense a apenas terem 23 jogadoras séniores. Portanto, há que haver aqui algum engenho, há que haver por parte destas estratégias aqui uma boa preparação para nós conseguirmos manter a consistência, mesmo com períodos mais atribulados. Posso? Deves? Antes de parar de chatear o Mr. Gonçalo com esta parte mais técnico-tática, tenho só aqui uma curiosidade e vou pedir ao Gonçalo para não nos dar a resposta politicamente correta. Queria saber se o Gonçalo tem alguma rotina ou detalhe na equipa que considere que já é uma marca sua. Eu acho que tenho, sem dúvida, acho que aqui a rotina tem a ver com aquilo que já disse, que é a segurança. Portanto, no fundo, as jogadoras mais ou menos têm alguma rotina daquilo que é a semana tipo, ou seja, sabem mais ou menos aquilo que vai ser a semana, e a rotina é preparar no máximo detalhe e preparar dentro daquilo que é a nossa forma de jogar, preparar da melhor forma, consolidar, reforçar, corrigir, refletir, porque a época também foi feita de reflexão em momentos-chave. E portanto acho que essa é a nossa maior. Eu sou muito adepto de rotinas, rotinas que às vezes, e as jogadoras às vezes dão-me aqui um bocadinho na cabeça, porque isto ao fim de. Nós vamos com 204 ou 205 treinos, são entre os jogos de treino, os jogos oficiais, são 50 e tal jogos, portanto a época vai longa. Estamos claramente já numa fase em que às vezes as rotinas são rotinas, não é? E portanto fazem parte um bocadinho daquilo que é até mais a fadiga mental do que qualquer outro tipo de fadiga, mas eu também lhes digo que muitas vezes estas são as rotinas que também permitem que tudo seja mais seguro, que tudo seja mais natural e que sintamos, e é esse o meu objetivo sempre com elas, é que não seja aquela situação delas terem exame amanhã e estão a estudar na véspera para estarem preparadas para o exame e depois sabemos que quando é na véspera vai só metade daquilo que era preciso, falhou aquela parte, aí se eu tivesse estudado isto, e portanto acho que a rotina da semana se calhar é mais vincada, acreditando que lhes dá essa segurança e que nos dá a nós essa segurança de nós irmos tranquilos, ir mais convictos para aquilo que são os objetivos e as adversidades que cada equipa e que cada jogo nos oferece, porque são sempre diferentes de adversário para adversário, às vezes até de contextos. Por falar em estudar e indo mesmo ao encontro do que está a dizer, qual é que foi já agora o jogo mais difícil de preparar esta época? De uma perspectiva tática, talvez. Eu diria, se calhar é natural, os jogos, principalmente jogos com Benfica e Sporting, porque primeiro estamos a falar de uma realidade que é sempre difícil saber quem vai aparecer, e tem muito, quem vai aparecer dão logo dinâmicas bastante distintas e características distintas ao jogo dessas equipas, dependendo de quem está a jogar onde. Portanto, isso torna logo, ou dá logo alguma dificuldade em alguns contextos que possamos querer, ou alguns triggers que possamos querer utilizar. Portanto, eu diria que claramente os jogos com essas duas equipas, porque os recursos são inesgotáveis e são muitas as jogadoras de qualidade e que podem jogar, e é completamente diferente, sei lá, dar um exemplo, é completamente diferente, se calhar, um Sporting que jogue nas duas médias de construção, se calhar que jogue com uma Brenda e com uma Maiara, é diferente jogar, se calhar, com uma Andreia e com uma Joana nessa posição. Portanto, este tipo de... Nós sabemos qual é a realidade daquilo que procura em termos de jogo coletivo, mas depois as jogadoras individualmente vão dar dinâmicas e vão dar coisas diferentes a esse que é o jogo coletivo, e portanto esses jogos contra esses adversários são sempre mais difíceis de preparar por aquilo que é o lado da individualidade e de quem aparece onde, mas eu diria que se calhar é ainda mais, eu acho que o Benfica se calhar um pequeno grau acima, porque acho que tem mudado um bocadinho mais e acho que a Filipa consegue dar ali nuances diferentes e consegue dar mais dinâmicas ao jogar do Benfica,
que as torna, se calhar, menos rotineiras ou menos repetitivas em alguns jogos, em alguns momentos do jogo, e portanto, talvez esses dois jogos são sempre aqueles que são mais difíceis de preparar, porque há uma imprevisibilidade um bocadinho maior. Força, força. Não, eu estou a gostar imenso desta interação, porque ao longo da temporada inteira andamos aqui Já me vais envergonhar. fã ávido, portanto, eu quero que tu aproveites este espaço à vontade e depois eu intervenho sem qualquer problema. É verdade, Gonçalo, eu sou um grande fã da maneira de estar do Torriense em campo e da forma como o Gonçalo vê o jogo. E só para terminar então, prometo que é a última. Não tem problema. Já agora, como é que um treinador pode prever e preparar a equipa perante esta imprevisibilidade de duas equipas que têm tantas soluções? Como é que se prepara, como é que se diz às jogadoras, provavelmente estudando? Eu acredito muito que, como é lógico, bastante importante aquilo que o adversário faz, como se apresenta, mas nós tentamos sempre levar, digamos que ali, 2, 3 planos. Portanto, tentamos sempre, para as jogadoras, ir com 2, 3 planos, percebendo até, no fundo, nós falamos sempre com as jogadoras naquilo que podem ser possíveis 11, possíveis realidades, dentro dos contextos diferentes da época, porque às vezes há lesões, há castigos, há indisponibilidades, mas acima de tudo assentamos muito em nós, naquilo que nós temos, porque esse é o fundamento número 1, é nós primeiro fazermos bem e da melhor, principalmente nesses jogos, sabemos que temos que fazer tudo muito na perfeição e é por aí que vamos muito, que é primeiro prepararmos a nós em estarmos bem naquilo que queremos para o jogo, com bola, sem bola, naquilo que de uma forma mais genérica nós sabemos dos adversários, porque depois a forma de jogar das equipas não muda no todo, mudam, claro, nuances, dependendo das jogadoras que estão, as que estão dentro, as que estão no corredor, as que estão à frente, claro que mudam se calhar mais até, além da nuance e de pequenas características que contribuem para umas dinâmicas um bocadinho diferenciadas, mudam a questão dos duelos. Aí sim, mudam claramente os duelos, é completamente diferente. Sei lá, vamos jogar contra um Benfica e termos a Marita ser a central de fora na esquerda, ou ser a Cristi. Portanto, aí, ser a Cristi ou ser a Marita, sabemos que é essa jogadora, terá que estar preparada e terá que saber que são realidades diferentes, que há duelos diferentes, que há pontos mais fortes e menos fortes que são diferentes jogadora para jogadora, e portanto é por aí que tentamos preparar para que lá está, dentro desta imprevisibilidade que existe sempre, não só com o Benfica e com o Sporting, eu acho que estes mais, porque têm mais recursos e portanto têm mais opções de aparecer com mais gente diferente, mas mesmo com outras equipas, posso dizer, por exemplo, agora a realidade do Valadares, se calhar foi um jogo difícil de preparar, este último jogo contra o Zenand, porque estes 2 jogos que ele fez antes da eliminatória de taça com o Benfica saíram um bocadinho de realidades que estavam se calhar mais acentuadas da época, e portanto nós tivemos ali alguma dificuldade de preparar, ou seja, no fundo fomos passando às jogadoras e antecipando possíveis cenários de poderem jogar de determinada forma e com determinadas jogadoras, ou poderem jogar, se calhar de uma forma que estavam a jogar mais até ao momento dessa eliminatória. Portanto, acho que primeiro é prepararmos a nós estarmos bem, lá está, é a semana ser o melhor que conseguirmos em termos do que é o nosso treino e daquilo que é a nossa forma de jogar e daquilo que é a competitividade que queremos o mais alta, porque se tivermos 20 jogadoras que claramente merecem jogar ou 23 que claramente merecem jogar, temos toda a equipa mais preparada para o jogo e depois dentro contra quem vamos jogar é sempre termos ali diferentes ideias e diferentes planos nas diferentes fases do jogo, dependendo se joga A, se joga B, se joga C, irmos passando estas pequenas coisas. E depois, claro que no dia do jogo, às vezes com aquilo que é o 11 que vai jogar, um ou outro ajuste ali um bocadinho naquela, digamos, que hora de pré-jogo, coisas muito mínimas, e depois, claro, durante o jogo, o intervalo, são sempre, para nós, são momentos extremamente importantes, porque nos permitem corrigir e permitem-nos analisar um bocadinho nuances ou dinâmicas que às vezes até os adversários trazem ligeiramente diferentes e que nos permitem corrigir para tentarmos claramente fazer jogos sempre em crescendo, começá-los bem
mas terminá-los melhor tem sido um bocadinho esse o objetivo. Já Força, fechaste? força. Já fechaste? Já posso Estou assumir satisfeito. Estás? Pronto, isso é que é preciso. Mister, continuando aqui um bocadinho dentro desta toada que estamos aqui a falar, mas se calhar saindo um pouco, a questão que eu tinha para si é quando é que percebe que uma jogadora está pronta para dar o salto competitivo? Ou seja, exemplificando, mais ou menos é o caso da Bárbara, que acaba por ser chamada à seleção nacional numa realidade do Torriense, não é? Que nós sabemos que o grupo normalmente convocado por Francisco Neto já é um grupo mais fechado. A Bárbara este ano consegue essa convocatória. Também qual é a sensação que fica para si ver uma jogadora do Torriense e desta realidade ser convocada, mas também quando é que percebe que jogadoras como a própria Bárbara podem dar este salto competitivo? Claro que para nós clube, e começando pelo clube, porque fazia parte de um dos objetivos do clube, fazia parte aumentarmos o número de jogadoras internacionais nos 3 grandes escalões, digamos assim, do feminino, portanto na seleção A, na seleção sub-23 e na seleção sub-19. Eu sempre lhes transmiti alguém que acredito muito, que é as individualidades só sobressaem quando os coletivos são fortes, quando o rendimento coletivo é elevado e consistente. E sempre tivemos muito uníssonos em que o fazermos coletivamente bem as coisas, termos resultado por fazermos bem as coisas, vai, no fundo, colocar mais visível o trabalho de todos nós, treinadores, estrutura, clube, jogadoras individualmente. E depois com isso é fácil, digamos assim, que havendo essa visibilidade, que quando as coisas estão a sair bem, aumentam, torna mais próximo às jogadoras essa possibilidade, porque lá está, elas têm um acompanhamento maior, há maior curiosidade por aquilo que são as equipas que estão a ter bons resultados, há sempre uma natural maior acompanhamento ou maior curiosidade, e acho que depois isso acaba por permitir aqui o trabalho, porque o mérito número 1 é sempre simples. A Bárbara, hoje falámos disto no balneário, mas vou aqui repetir, a Bárbara saiu e fez a transição da época passada comigo, se calhar foi das jogadoras que menos minutos teve, das que continuaram connosco. Nós, como eu disse, não tenho presente exato o número, mas continuámos com 14, 15 jogadoras. A Bárbara estaria ali entre a 13ª e a 15ª em termos de minutos de utilização de uma época para a outra. Claramente nós tínhamos identificado na constituição do plantel para esta época 24-25. Nós acabámos a época já na reta final, os últimos 6, 8 jogos talvez, já acabámos já a jogar a 3. E claramente já tínhamos identificado pelas características da Bárbara, que era uma potencial jogadora numa fase de pré-época, porque é uma fase diferente em que temos outro tipo de tempo e outro tipo de resultam. E a Bárbara, no fundo, beneficiou de entrar numa fase pré-época super bem. Foi super ambiciosa e profissional na forma como fechou uma época e como quis entrar na outra. Ou seja, fez aquilo que compete às jogadoras e é trabalhar ao máximo isto. E depois as coisas, diria que foram acontecendo naturalmente. Nós fomos iniciando pré-época, ao 5º dia de treino estávamos a ter um jogo de treino que ela fez um ótimo jogo, portanto logo no primeiro jogo de treino, beneficiou que nós na primeira semana das centrais que permaneceram, a Gi, que era uma das capitãs, portanto fazia parte, magoou-se, portanto acabou por estar indisponível numa fase inicial de pré-época, e depois as coisas foram no fundo acontecendo naturalmente. A Bárbara foi jogando bem, foi ficando, foi ganhando confiança, a confiança nela e depois a confiança não só da equipa e a nossa confiança naquilo que ela dá, porque dá características muito, muito ímpares e muito únicas, e depois as coisas acho que foram evoluindo naturalmente para aquilo que é hoje em dia, e acho que para aquilo que é a realidade, e ainda bem que o Francisco teve, no fundo, alargou os horizontes e teve, se calhar, a ousadia de chamar as jogadoras
que não só dos clubes, dos chamados clubes grandes, porque eu acho que há mais jogadoras talentosas, não só no Torriense, mas há mais jogadoras talentosas noutras equipas, e eu acho que é importante que se olhe também à realidade de outras, até porque acho que às vezes estas jogadoras, quando chamadas, também levam outras coisas, podem contribuir para a criação de outro tipo de sinergias, e acho que é uma mensagem importante, importante, principalmente quando queremos ver um futebol feminino cada vez melhor, cada vez mais sustentado, e que cada vez permita mais alcance. Acho que é uma mensagem excelente para todas as jogadoras que trabalham diariamente e que não estão ainda nesses contextos. Os clubes grandes não podem ter todas as jogadoras, e portanto que lhes permite também, e que têm também no fundo, a possibilidade de chegar a estes patamares mais elevados, se no seu clube fizerem um trabalho de excelência, e a Bárbara tem feito um trabalho de excelência, assim como outros, mas eu sou suspeito. Eu sei que o Mister é suspeito, mas eu vou-lhe lançar o desafio. Há aí mais alguma jogadora que possa ter o perfil de chegar à seleção em breve? Assim, é este o meu desafio para si. Eu acho que sim. Eu já disse que sou suspeito, mas, portanto, acho sempre e tendo sempre a dizer que aquelas com quem trabalho, para mim, são sempre as melhores, porque também são as que nos permitiram estar aqui, são as que nos têm permitido, no fundo, as que nos têm permitido nós termos muito prazer no nosso dia a dia e naquilo que diariamente temos construído e naquilo que é o nosso jogar, mas eu acho que nós temos aqui, porque temos muitas jogadoras jovens, eu acho que nós temos aqui muitas jogadoras jovens, umas se calhar já com, diria, uma prontidão ou um rendimento já muito sólido e que acho que serão merecedoras pelo menos de uma atenção maior, que a mim não me cabe dizer, como é lógico, nem me ficaria bem se são ou não parte de uma seleção, até porque as jogadoras de seleção são de excelência e nós temos excelentes jogadoras. Portugal, por alguma razão, tem galopado naquilo que tem sido os rankings, os resultados, aquilo que tem sido, no fundo, o que temos alcançado, porque claramente o talento da nossa jogadora é igualmente elevado, assim como o talento do nosso jogador, e não tenho dúvidas que nós, a nível do futebol feminino, já somos dos melhores e iremos continuar a crescer para vir a ser ainda melhores. Assim continua a haver mais e melhor aposta e mais e melhor investimento no futebol feminino para levar-nos para uma realidade, porque nós pensarmos e vermos, quase, daquilo que fazemos, quer enquanto seleção, quer enquanto clubes, vermos o que conseguimos em termos já europeus e mundiais, mesmo numa realidade, como por exemplo, competimos numa liga que ainda não é profissional, portanto já diz muito daquilo que é o talento. Respondendo à pergunta diretamente, sim, acho que há aqui jogadoras em que as seleções têm que continuar bastante atentas, porque há aqui jogadoras jovens já com um rendimento extremamente elevado e com uma coisa que eu acho que é importante, porque uma coisa são jogadoras de rendimento pontual e que até tiveram uma fase de época boa, mas depois baixaram, outra coisa são jogadoras de rendimento regular e de uma consistência enorme, e nós temos exemplos disso. A Bárbara é um exemplo, poderia falar da Carolina Correia, que é outro exemplo, e que tem feito uma época de excelência, uma época de enorme consistência, tem uma mentalidade única e é uma jogadora jovem, muito adulta e muito madura, e que tem crescido muito e vai continuar a crescer certamente, e vai crescer muito mais, mas acho que é uma jogadora, por exemplo, entre outras, temos outros exemplos de jogadoras que apareceram em espaços diferentes da época, e que quando apareceram também consolidaram e ajudaram a termos mais soluções ainda àquilo que é a nossa equipa. Portanto, eu acho que o Torrense tem aqui claramente uma realidade de jogadoras a acompanhar. O Mister falou, e se calhar vou aproveitar para fazer aqui uma pontezinha, se a Andrea não se importar. Eu não, estás O à Mister vontade. falou da evolução da seleção e eu se calhar aproveito para fazer o salto para a Liga. O Mister já são 7 anos nesta Liga BPI. Queria perguntar-lhe sobre as principais diferenças, sobre a altura em que entrou nesta competição e agora, as atuais. O que é que se sente? Se essa evolução também se sente na Liga?
não posso recuar tanto, Renato, porque aí mal seria se toda a gente que consegue fazer essa comparação, passado 7 anos, se não sentisse diferenças, eu diria abismais, daquilo que é a realidade, daquilo que é a realidade da Liga, do então para a realidade da Liga neste momento. Se calhar prefiro pegar na Liga e dizer que acho que neste momento a Liga é uma liga no todo, é uma liga claramente competitiva, é uma liga claramente que mostra que os clubes cada vez se organizam melhor e trabalham melhor, excetuando a liga, e acho que o nosso futebol feminino vai para um patamar de exigência que vai obrigar e, que, e que só vai se calhar permitir a que esteja no nível máximo desse mesmo futebol, e numa altura em que nós vamos passar a 4 divisões, só vai conseguir mesmo estar no nível máximo do futebol feminino, clubes num todo que tenham um bocadinho de um todo, desde estrutura, desde recursos logísticos, recursos humanos, organização muito vincada, no fundo, uma capacidade de oferta do dia a dia. Quando falamos de oferta, não tem a ver com questões financeiras, tem a ver com tudo aquilo que é o conseguir que as jogadoras e que uma equipa, mesmo aquelas que não são ainda 100% profissionais, vão começar numa realidade de liga e de clubes que são cada vez mais organizados, cada vez mais profissionais, têm cada vez mais recursos à sua disposição, e acho claramente o passo que falta à nossa liga e que de alguma forma tem que ser para muito breve, para nós não descolarmos tanto como estamos a descolar da realidade das grandes ligas europeias, é claramente a profissionalização da liga a todos os níveis, porque essa profissionalização vai permitir que os clubes estejam pelo menos idênticas todos, e depois lá está, estando todos em condições relativamente idênticas, com o talento, até porque começam a surgir geração de novos jogadores e jogadoras jovens que precisam de espaço competitivo, e eu acho que isso vai permitir claramente que a Liga dê um salto ainda maior, não só na competitividade, mas acima de tudo acho que em duas coisas que são importantes, que é a qualidade de jogo e a intensidade do jogo. Acho que claramente aí ainda há algo que nós podemos elevar, que podemos subir, e em que todos nós, no fundo, temos que ter essa preocupação para que, porque no final de tudo, todos queremos o mesmo, que a Liga cresça, que as jogadoras tenham mais oportunidade, que todos nós sintamos que este é um jogo cada vez mais apetecido e no fundo, que entusiasme mais e que chame mais pessoas, porque acho que a coisa, eu falo por mim, a coisa que se calhar mais me entristece é ir para qualquer campo e nós irmos para um campo e estarmos perante 40 ou 50 pessoas. Essa, se calhar, é a realidade que ainda encontramos atualmente, já não é muito comum, mas ainda encontramos, que todos nós temos que encontrar formas, encontrar as melhores estratégias para claramente crescer a esse nível, porque o trabalho que se faz e nós temos muitos jogos de muita qualidade, mereciam ter muito mais visibilidade e muito mais gente a acompanhar. E mesmo essa questão da profissionalização também acaba por ser uma segurança, não só para os treinadores, mas como as próprias jogadoras, não é? De sentirem-se muito mais seguras, porque não é? Se acabam por se tornar profissionais numa liga que tem vindo a crescer e também tem esta redução agora de equipas. Eu também queria perguntar ao Gonçalo qual é a expectativa, pelo menos a nível desportivo, para enfrentar agora as próximas épocas com este número mais reduzido de equipas na Liga BPI e até o formato da Taça da Liga, que acabou por alterar este ano também. Sim, eu diria que perceba a gente, a nós do nosso lado, e do nosso lado, qual é o nosso lado? É o lado de quem não está em competições europeias, fica aqui sempre um bocadinho, que acaba por ser aqui um bocadinho dicotómico, porque, ok, se por um lado podemos sentir que sim, que vão haver mais jogos ainda mais competitivos e que a competitividade vai ser ainda maior, porque claramente, se calhar, a distância entre as 10 equipas vai ser menor. Também sentimos aqui alguma, se calhar preocupação não é a palavra certa, mas isto para os clubes e para um clube como o Torrense, como outros,
que investe em ter melhores condições para as jogadoras, ter ou conseguir chegar às melhores jogadoras possíveis e manter as melhores jogadoras e, no fundo, as melhores condições possíveis, acaba por, de alguma forma, ficar aqui dividido em termos de opinião, porque se por um lado podemos até sentir que vai haver uma competitividade maior, mas por outro lado estamos a reduzir aqui o quadro número de jogos oficiais, o que no meu entender não é algo bom. Sempre fui defensor de que, ok, o modelo de reduzir as equipas poderá ser uma solução, mas eu acho que deveríamos ter encontrado, se calhar, estratégias diferentes. Por exemplo, na prova da Taça da Liga, poderíamos ter pensado no modelo que pudesse aumentar um bocadinho, é mais, se calhar, o número de uma outra equipa a participar, para aumentar aqui um bocadinho o número de jogos, para pelo menos não houvesse aqui uma diferença do número de jogos. O que eu vejo ou o que se afigura, se calhar, com a subida do Vitória, que neste momento já é uma equipa presente na Liga VPI da próxima época, com uma possível ou uma aproximação de um Futebol Clube do Porto a poder chegar também a uma primeira divisão, estamos todos conscientes, e ainda bem, acho que isso é bom, estamos todos conscientes que claramente se calhar vêm esses clubes que lá está, vêm clubes que têm todo um backstage e todo um background, não só de cultura, de história, de herança, de seguidores, não é? Estamos a falar de clubes com uma dimensão gigantesca no nosso país, que claro vão trazer muito mais responsabilidade, muito mais visibilidade e eu acho que muito mais competitividade e vão trazer cada vez mais essa realidade à elite do futebol feminino. E isso, claro que é positivo, porque sabemos que os jogos da época. Já está. Estamos aqui com alguns problemas assim de repente de ligação. Estava a ver aqui se o César dizia qualquer coisa. Mas O Mister falou sobre o futuro do campeonato e tocou aqui um bocadinho no aquilo que é o futuro do futebol feminino, o aporte que o Futebol Clube do Porto, não nesta, provavelmente na próxima época, que o Vitória vai aportar já na próxima época à Liga BPI. Qual é que é também o futuro do Torriense? O que é que o Gonçalo nos pode revelar sobre o projeto do clube? Eu acho que o projeto do clube é muito claro. Portanto, o nosso objetivo em termos futuros médio e longo prazo, o Torrense quer continuar a ser um clube que está na elite, que quer continuar a ser um clube que está próximo e que continua a reduzir distâncias para os denominados grandes do nosso futebol. Futebol no geral e no futebol feminino não é diferente. O objetivo primeiro é a estabilidade, para nós extremamente importante. Depois aquilo que é fazer crescer a nossa identidade e depois é ainda mais importante porque sabemos que acho que se calhar agora a grande incógnita e o que as pessoas ficarão a pensar é se este foi um ano casuístico e se isto foi uma casualidade realmente uma época muito boa ou se isto foi, no fundo, usufruto de algo organizado, estruturado e que nos permite, se calhar, não sei se teremos uma época tão que permita que o clube continue a ter esta marca, esta identidade, esta competitividade e esta qualidade naquilo que tem feito, mesmo em jogos em que as coisas saíram menos bem, essa competitividade e essa qualidade ficaram presentes, acho que se calhar excetuando claramente esses dois jogos que referi da meia final da Taça da Liga com o Benfica. Mister, uma última perguntinha para fecharmos aqui a nossa conversa, que já vai longa. Já falámos aqui um bocadinho do futuro da Liga BPI, do futuro do Torriense, mas vamos voltar ao início e focarmos-nos no presente. O que é que podemos esperar deste Torriense no Jamor, diante do Benfica? Podemos esperar, ou pelo menos é isso que ambicionamos, podemos esperar o mesmo Torriense que nos trouxe até ao Jamor. Não vamos fazer nada mirabolante, não vamos fazer nada de diferente. Sabemos que
para competir com o Benfica. Nós teremos de estar no melhor dia, se calhar, da época. Teremos que esperar que o Benfica esteja num dia um bocadinho menos bom. Sabemos que temos que fazer muito bem tudo aquilo que é a nossa maneira de estar, mas queremos ser iguais àquilo que nos trouxe até aqui. Portanto, vamos tentar fazer o melhor jogo possível dentro do que são as nossas ideias. Quero que as jogadoras desfrutem muito desse momento. Não vamos, nem temos nada a perder. O estar onde estamos já é um ganho muito grande, mas nós somos ambiciosos, eu sou ambicioso, as nossas jogadoras são ambiciosas, este clube é ambicioso, portanto nós vamos jogar sabendo se calhar, ok, nós aceitamos ser aqui um bocadinho um David Golias, mas vamos jogar a final do Jamor, confiando que temos uma palavra a dizer e que temos também capacidade para poder ganhar a taça. Mister, muito obrigada por ter estado aqui connosco este bocadinho e boa sorte também para o Jamor. Boa sorte, Mister. Muito obrigado. Foi um gosto recebê-lo aqui. Exatamente. Agradeço o convite Diga. Também dar-vos os parabéns e que hajam mais, aquilo que lanço como desafio é que hajam mais programas idênticos, mais iniciativas idênticas, porque programas como este, iniciativas como este, dão a tal visibilidade que estas jogadoras e acompanhamento que estas jogadoras, que a Liga, que o nosso futebol merece. E, portanto, dar os parabéns por isso e espero que continuem e que vão ainda também ganhando mais dimensão. Esperar que para o ano apareçam ainda com uma equipa maior, com mais momentos, com mais acompanhamento e que no fundo cresçam em conjunto e que cresçam mais e que cresçam e apareçam mais iniciativas como a vossa. E obrigado pelo convite. E nós cá estaremos obrigado, também para levar sempre isto avante e prometemos que para a próxima época vamos ao Manuel Marques. Prometemos. Este ano tentámos cumprir, não deu, porque nós estamos cá em cima, é sempre um bocadinho complicado, mas prometemos que vamos. Vamos embora, Renato. Vamos a isso. Portanto, fica lançado o desafio. Temos uns ótimos pastéis de feijão no Manuel Marques. Ui. Não me diga isso. Não me diga isso, que senão eu vou já ir amanhã. Já tem mais uma. Serão muito bem recebidos e terão sempre uma boa razão para lá irem. Sabemos que sim. Para além da parte futebolística, como é lógico. Claro, sempre. Mister, mais uma vez, muito obrigada. E a todos vocês que nos voltaram a acompanhar, estaremos de volta depois desta final da taça no Jamor entre o Torriense e o Benfica. Até para a semana. Tchau, tchau.